A vitória da candidata de esquerda em Honduras, na América Central, Xiomara Castro, acendeu os alarmas para as eleições que vão se realizar em alguns países da América Latina, sobretudo o Chile e a Colômbia. No Chile, o candidato Boric, da esquerda, parece estar bem à frente do candidato de direita, o José Antônio Cast, que era uma espécie ali de azarão, que inclusive chegou a ultrapassar Boric no primeiro turno, mas agora perdeu muito de seu impulso inicial. Agora é a Colômbia, este sim, o território que está realmente preocupando principalmente a política dos Estados Unidos e o Departamento de Estado, que lá, como aqui no Brasil, com a candidatura do Lula, o candidato de esquerda tradicional e ex-guerrilheiro Gustavo Petro ainda domina as pesquisas e constitui um grande risco para a política de dominação americana no continente. E é contra, não é, esse candidato que a direita também mobiliza não só os seus homens, não é, os seus ideólogos, como também o aparato militar. O escritor e prêmio Nobel da Paz Mário Vargas Llosa, um peruano que vive como marquês, aliás, tem um título de marquês na Espanha, é um dos garotos propagandas da direita. Ele chegou a combater a candidatura de Castillo lá no Peru, mas perdeu a eleição. Ele agora é acionado para apoiar o candidato da extrema-direita do Chile, o José Antônio Cast. ¿Cómo puede haber caído Chile en el comunismo? Es que es algo absolutamente increíble, ¿sabes? El comunismo tiene una habilidad impressionante. Ele aqui é uma entrevista em que o Mário Vargas Llosa apoia o José Antônio Cast numa entrevista que foi divulgada pela internet. Este aqui é o José Antônio Cast recebendo com grande fervor, naturalmente, o apoio do Mário Vargas Llosa. Porque cuando ha sido derrotado en distintos países, vuelve a reagruparse con otro ropaje. Aqui o jornalista Jaime Bailey, que é um homem de direita e vive em Miami, nos Estados Unidos, embora tenha nascido no Peru e tenha feito jornalismo também no Peru. O que ele diz? Esto me parece discutible y ya expresé mi simpatía por Castro. Chile no ha caído en el comunismo y aun si ganara Boric, probablemente no va a caer en el comunismo. Então ele diz que o Boric não é tão perigoso assim. O que não pensa o Mário Vargas Llosa, que acha que o Chile vai cair no comunismo. A eleição no Chile vai ocorrer no dia 19 agora de dezembro, né? E a partir de hoje as pesquisas já estão proibidas de serem divulgadas pelos órgãos de comunicação. Mas aqui esse site Pauta diz que as últimas pesquisas dão Boric ganhando de Cast em quase todas as sondagens, ou seja, todas as pesquisas. Cadem, Critéria, Feedback, Data Influi dão por ganhador o candidato da chapa Aprovo Dignidade, que é Aprovo a Dignidade. A Black and White mostra um empate técnico. Se as pesquisas fossem infalíveis, o candidato da Frente Social Cristiana, José Antônio Cast, teria muito poucas possibilidades de ganhar ao candidato Gabriel Boric.
a quase totalidade das pesquisas dão o homem de esquerda, enquanto que o republicano, no caso o Cast, apenas consegue um empate técnico em das pesquisas. Pauta examinou as diferentes pesquisas realizadas na última semana e concluiu que a diferença entre Boric e Cast oscila entre 2 e 13 pontos percentuais a favor do político da Frente Ampla, que é o Boric. Agora, a joia da coroa mesmo dessas eleições que vão se realizar até outubro de 2022, que aqui no Brasil, com a sucessão do Bolsonaro, é a Colômbia, um dos principais países da América Latina, são superados pelo Brasil, México e Argentina. Então aqui é onde a direita aciona não apenas os seus ideólogos, como também o aparato militar. Comecemos aqui por Leopoldo López, não é? Um dos principais golpistas da Venezuela e que está no exílio lá na Espanha, mas só vive na Colômbia e naqueles países ali perto da Venezuela. Então ele diz que o Gustavo Petro tem nexos, ou seja, ligações com Nicolás Maduro. E aí ele adverte: vejam o que ocorreu na Venezuela. A gente sabe também que o Leopoldo López foi ao Peru, igualmente como o Vargas Llosa, a combater a candidatura do Pedro Castilhos. E lá ele quase foi expulso do país, não só pelo pessoal, pelos castilhistas, mas como também por aqueles setores democráticos que veem nesse cidadão um golpista, não é? Que foi um dos principais autores daqueles incêndios e daquela matança generalizada que a oposição levou a efeito logo depois que o Maduro assumiu o governo, depois da morte do Hugo Chávez. Aqui diz esse material do Infobae que o ex-prisioneiro do regime venezuelano fez várias recomendações aos colombianos a menos de 5 meses da primeira volta, do primeiro turno da eleição presidencial. E a gente sabe que a eleição lá na Colômbia só vai ocorrer em maio. No entanto, a campanha já está na rua. O líder da oposição venezuelana, Leopoldo López, assistiu ao Congresso Mundial de Juristas em Barranquilla, que é uma cidade que fica na Colômbia, onde se referiu, entre outros temas, às eleições presidenciais de 2022 na Colômbia, durante as quais aproveitou para deixar algumas exortações aos colombianos. Em seu discurso, ele novamente voltou a opinar sobre o líder da Colômbia humana, Gustavo Petro, quem atualmente lidera as intenções de voto segundo as pesquisas. López sugeriu aos conacionais que perguntem aos venezuelanos como lhes foi a vida lá naquele país, né, com aquele governo de esquerda. Este canal aqui, o Prensa Alternativa, também concede no Peru e fala sobre as últimas investidas dos Estados Unidos na Colômbia, não é, para reforçar o exército daquele país. E conta a história, não é, da doação, entre aspas, que não foi propriamente uma doação, porque os colombianos pagaram bem caro por esse equipamento militar, que vai ficar justamente na fronteira com a Venezuela. E claro que isso também se dá justamente nessa época, né, de agitação de campanha eleitoral. Washington-Bogotá avança em seus planos bélicos contra Caracas. Então diz que o eixo Bogotá, Estados Unidos, avança
com vistas a Venezuela. Mientras siguen imponiendo un criminal bloqueo contra su economía y respaldando el fracasado interinato de Juan Guaidó. El mismísimo embajador de Washington en Bogotá se... Diz que o embaixador dos Estados Unidos em Bogotá fez questão de entregar pessoalmente esse equipamento ao ministro da Defesa da Colômbia, ali em uma cidade fronteiriça com a Venezuela. Se trasladó a la frontera con Venezuela para entregar personalmente al ejército de Colombia el primer lote de vehículos acorazados, de un total de 145 blindados de... Aí são 20, são os primeiros veículos a serem entregues, né? São 20 tanques ou encoraçados, de um total de 145. Note-se que esse material é um material que já foi utilizado no Iraque e até considerado um material obsoleto, principalmente se comparado aos equipamentos que tem o Maduro. São equipamentos supramodernos e vindos da Rússia e também da China. De combate que el Pentágono donó a su aliado favorito en Sudamérica con la finalidad de amenazar la soberanía y la independencia de la Venezuela bolivariana, que sigue resistiendo las embestidas imperiales. Então é essa a campanha eleitoral que não se faz apenas com o apelo ao voto, mas também com o apelo à força militar, que é o que sempre acontece quando os Estados Unidos ou as grandes potências ocidentais se veem diante de situações muito perigosas, como é o caso, não é, dessa eleição colombiana, que poderá inclusive mudar os destinos daquele país há mais de 100 anos, sofrendo a dominação dos Estados Unidos e das oligarquias locais.